Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco, uma introdução ao Direito Penal 2, que é o tópico que trata da teoria geral da pena. Então hoje nós vamos fazer essa aula introdutória acerca desse conteúdo que se estenderá ao longo de todo esse semestre e falará sobre o preceito secundário do tipo, a pena. Então, eu pressuponho que vocês já tenham estudado todo o conteúdo atinente ao Direito Penal 1, que é a teoria do crime, que é o preceito primário do tipo. Então, a partir de hoje, nós vamos trabalhar as sanções penais decorrentes de alguém que foi condenado por ter cometido um fato típico, ilícito e culpável, nos termos do que nós já estudamos aí ao longo das matérias atinentes ao Direito Penal 1, que estão também no nosso canal, para quem precisar revisar, para quem quiser tirar dúvidas, para quem já se esqueceu que estudou, ou para quem estudou o Direito Penal 1 há mais tempo e está retornando aos estudos hoje. Em nosso canal nós temos diversos vídeos aí que podem relembrar a teoria geral do delito, tá? E a estrutura analítica do crime, que é essencial para que a gente compreenda essa segunda parte da disciplina. Então, eu sou o professor Enival Castro e vou estar conduzindo vocês ao longo de todo esse semestre. Olha só, para que vocês tenham uma visão geral aqui sobre o que nós vamos estudar nesse semestre. Então, nós vamos começar estudando os princípios aplicados à pena, tá? As penas proibidas e as penas instituídas exemplificativamente em nossa Constituição Federal. Então, tudo isso vai estar na mesma seara principiológica. Vamos estudar as espécies de pena, vamos estudar as penas em si, o que cada uma representa, que tipo de supressão de direito e garantia que ela faz do condenado. Vamos estudar as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa. E vamos estudar, logo após isso, o sistema de dosimetria de pena. Então, a dosimetria de pena, que é um dos conteúdos mais difíceis do direito penal. Nós já temos uma videoaula preparada para isso e é um tema que nós vamos nos debruçar com mais cuidado, porque é um tema de alta complexidade. Vamos estudar também o sursis penal, o livramento condicional, concurso de crimes. Nós já estudamos o concurso de agentes também no semestre passado, que vocês podem rever. Efeitos da condenação, as medidas de segurança, a reabilitação penal e, para finalizar o nosso semestre, nós vamos estudar a extinção da punibilidade, como que ela se opera, quando se extingue a punibilidade. Vamos debruçar-nos essencialmente aí na prescrição, que é uma causa extintiva de punibilidade, que ela tem um maior alcance e é mais cobrada em concursos e provas, e é mais utilizada também na vida prática do processo penal, tá? Então, isso aqui é o esqueleto do que nós vamos estar estudando no decurso desse semestre. Então, olha só, vamos começar entendendo o que é essa teoria geral da pena, que é o nosso tema aí de todo esse semestre. Então, vamos lá. O que é a pena? Nós já entendemos o que é crime. Que o crime serve para proteger bens jurídicos essenciais à sociedade. A vida, o patrimônio, a incolumidade física, o meio ambiente, a saúde pública, enfim. Nós temos diversos bens jurídicos que são tutelados pelo direito penal como última ratio, como direito mais extremo, como aquele direito mais forte do Estado para proteger, consequentemente, os bens jurídicos mais caros à sociedade. Então, só lembrando, quando a Constituição fala que todos têm direito à vida, à integridade física, ao patrimônio, enfim, a Constituição está nos apontando quais são os bens jurídicos essenciais e quais devem ser protegidos por esse ramo do direito, que é o direito penal, que é o direito mais extremo de uma sociedade. Ok, isso é o delito. Agora, para que o delito tenha eficácia, nós temos que ter uma pena correspondente. Não adianta simplesmente falar que ninguém pode subtrair coisa alheia móvel. O crime de furto, por exemplo, do artigo 155. É importante que fale o seguinte, que se alguém comete essa conduta que é proibida no nosso ordenamento jurídico, vai ter uma correspondente sanção penal. Nesse sentido,
A pena é a resposta estatal, vejam só, que visa a privação de um bem jurídico daquela pessoa que foi condenado por violar uma norma penal. Então veja, o direito penal só funciona porque há uma coação, há uma ameaça. Então é necessário que haja uma ameaça. Imagine, por exemplo, vocês alunos, eu falo para vocês, olha, tem que me entregar um trabalho valendo 10 pontos. E falo até sexta-feira. Mas quem não entregar não vai fazer diferença. Então, se eu falar isso e não houver uma sanção que os obrigue a entregar naquela data, vocês vão entregar em data posterior. Por quê? Porque não houve uma força de coerção que obrigasse a cumprir aquela norma sob pena de uma punição. Então, a sanção penal é isso. Quando lá no crime de furto há uma pena no preceito secundário do tipo, é uma ameaça, é um aviso em sede de prevenção, né, as pessoas de forma a dissuadi-las de cometer aquela conduta proibida no ordenamento jurídico. Então a pena é um instrumento de coação. Então, ela, dentro de várias teorias, a pena, ela vai ser, nós vamos ver daqui a pouco, ela vai servir para retribuir o mal com o mal e vai servir também para prevenir. Então, de toda forma, ela é uma coação, é uma maneira de coagir alguém a não cometer um crime, sob a ótica behaviorista, estímulo e punição. Aquela história do ratinho no labirinto. Então, se ele for por um lado, ele leva um choque. Se ele for por outro lado, ele ganha um queijo. Então, olha só, o aprendizado através de punição, o choque, ou de estímulo, o queijo. Então, o direito penal ele serve para o sistema persecutório como um dos instrumentos de regulação social. Através de quê? Através da coação, através da pena, através do braço forte do Estado. E o que fundamenta a pena? Então, há vários fundamentos para a pena, eu trouxe aqui 3, tá? Mas há diversos outros. Então, primeiro, político-social. Sem a pena, não haveria a coação necessária para a proteção dos bens tutelados. É o que eu falei. Sem uma pena que seja imposta a quem cometeu uma conduta proibida, não haveria segurança de que aquela conduta não seria praticada. Então é uma ameaça. Olha, não se pode subtrair coisa alheia móvel. Ameaça. Caso você o faça, você pode ter uma pena de até 4 anos. Então é uma forma de coagir para que a pessoa pondere. Olha, posso subtrair ou não coisa alheia móvel? Percebem? Então, uma forma de coação. Tá, lembrando, tem que ser proporcional. Isso a gente volta lá em Beccaria, né, dos delitos e das penas, César de Beccaria, né, dos delitos e da pena, lá em 1700, que ele falava qual que é a pena justa, que é aquela suficiente para manter o bom convívio social, não é? Então, é exatamente isso, é uma proporção também que deve existir. Então, primeiro, fundamento político-social. Sem pena não há coação. Sem pena o direito penal não serviria de muita coisa. Psicossocial, satisfaz a vontade de punição. Importante. E nesse sentido, a pena serve para evitar a autotutela, a justiça com as próprias mãos. Quando o sistema persecutório funciona, quando o sistema persecutório pune quem cometeu uma conduta proibida ou quem deixou de cumprir uma conduta que era obrigado, o sistema mostra a sua eficiência. E ele vai reduzir a vontade de autotutela, da vingança privada das pessoas. Então, é ver que alguém que cometeu um crime vai ser punido. E percebam, vejam comigo. Historicamente no Brasil, até a título de crítica, historicamente no Brasil, a gente construiu um sistema que pune muito o crime de asfalto e pune pouco o crime de gabinete. Aquele crime de corrupção, aquele crime cometido dentro do conforto de gabinetes, não é?
O que isso gerou? Isso gerou uma corrupção sistêmica no Brasil, que se alastrou, por exemplo, no serviço público. Vejam o caso do Rio de Janeiro. Quantos governadores já foram presos? Quase todos, não é? Dos últimos tempos. Por quê? Porque antes havia um sistema que funcionava sem punir. Não é? Então, não havendo a punição, havia um cometimento constante de crimes. Agora, voltando à questão psicossocial, veja só. O estuprador, que não é preso, nós vemos muitos casos em que a população busca fazer justiça com as próprias mãos. Isso representa a desconfiança da população na eficiência do sistema de persecução para punir aquela determinada pessoa. Ético individual permite a expiação do mal cometido, o livramento da culpa. Então, para quem ainda tem consciência, pagar a sua pena significa internamente ter expiado o seu pecado social, o crime que ele cometeu. Então, o criminoso fala, eu já paguei o que eu devia. É uma forma de expiação também. Na verdade, a pena ela foi criada com esse propósito, dentro das igrejas, inclusive, para expiação do pecado. No caso aqui, o pecado social. Tá? Então, político social, sem pena não há coação. Sem pena, desacredita-se no direito. Aí eu dei o exemplo do colarinho branco. Como ninguém era punido, vamos roubar. Era o que pensavam os políticos. Ainda bem que nós começamos a mudar um pouco. Enfim, estamos retrocedendo de novo neste sentido. E para que serve a pena? Para explicar para que serve a pena, nós temos 3 teorias que historicamente foram construídas. E mais uma que eu não coloquei aqui, que é a teoria agnóstica, que ela não acredita em nada disso. Ela acha que tem que punir, para tirar do meio social aquela pessoa que cometeu um determinado delito. Ponto final, é uma teoria agnóstica. Não vou trabalhar ela aqui. Então vamos ver primeiro a teoria absoluta. Teoria absoluta é chamada também de teoria retributiva. Por quê? Porque ela visa só um objetivo, punir o mal com o mal. Alguém cometeu um mal, deve ter um mal contra si, que é a pena. Não há utilidade prática, além disso, para quem se filia à teoria absoluta. É a substituição do Estado na vingança institucionalizada. Então ele substitui a vítima e pratica a vingança institucionalizada, né? Ela busca o castigo como retribuição moral e como uma satisfação social para evitar a autotutela. Falou, eu estou castigando. Mas para recuperar, para dar exemplo, não, é castigo pelo castigo, só para retribuir o mal com o mal. Então nós temos a teoria preventiva. Ela é mais complexa, ela é mais completa, mas também não responde tudo. Então a ideia da teoria preventiva é o que o nome mesmo diz, é a prevenção de novos crimes e que quem tenha cometido um crime não venha a cometê-lo de novo. E aí ela é dividida em prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral é aquela voltada à sociedade como um todo. A prevenção especial é aquela voltada ao delinquente. Então, vamos ver a diferença. Dentro da prevenção geral, que é aquela voltada à sociedade, nós temos a prevenção geral negativa. Negativa é no sentido de impedir algo de acontecer. Então, a prevenção geral negativa, ela vislumbra o medo que uma pena pode gerar na pessoa, fazendo com que ela deixe de cometer um crime. Então veja, o medo da sanção penal para que a pessoa deixe de cometer um crime. A crítica a essa prevenção geral negativa é a possibilidade de criar penas muito grandes, extravagantes, que sejam desproporcionais, tá? Então essa é a crítica que se faz. A segunda crítica é, o criminoso, o delinquente, ele não tem medo da quantidade da pena, mas da efetividade do sistema. Vejam só, se o sistema é de fato efetivo, se ele consegue punir quem tenha cometido um determinado crime. Beleza. Prevenção geral positiva é o medo da efetiva punição.
Agora entra naquele caso que eu falei. O medo não é da sanção penal abstratamente previsto, que está escrito. O medo é que o sistema de fato funcione e que alguém que tenha cometido um crime seja punido. Percebam, então, é a efetividade da aplicação da pena. É o exemplo dado pela aplicação da pena em alguém que tenha cometido um crime. Veja só. Então, a pena aplicada a alguém, ela tem um efeito dissuasor na sociedade, demonstrando que quem comete um crime é punido. Então, voltando àquele tema da corrupção que eu falei, é o efeito que se espera quando começa a se verificar que hoje criminosos estão sendo punidos, corruptos estão sendo punidos pelos crimes que praticam. Isso faz, no mínimo, que novas pessoas que entrem na área política tenham medo de cometer crimes para também não serem punidas da mesma forma. Nós temos a prevenção especial negativa. Especial visa o delinquente, tá? Geral, a sociedade, especial, delinquente. Então, olha, negativa aplica-se no próprio delinquente, evitando que ele repita, que ele reincida, que ele cometa novo crime. Então, é a aplicação que previne que ele venha a cometer novos crimes. E a prevenção especial positiva, que é a pena que traz a ressocialização da pessoa condenada, né? A ressocialização que a gente tanto espera do sistema penal, mas que é um tanto quanto complexa, né? Fica aí para a reflexão de vocês. Como ressocializar alguém dentro de um ambiente totalmente dissocializado, como são os presídios? Fica aí a título de reflexão pessoal. Teoria eclética ou unificadora, ela vai misturar as duas. Ela fala assim, olha, eu vou deixar de demagogia, porque a pena não serve só para prevenir, ela serve também como castigo. Beleza. Então ela pegou essa parte da retributiva e falou, olha, a pena é retribuir o mal com o mal. Primeiro ponto. E segundo ponto, a pena serve como prevenção geral para a sociedade e como prevenção especial para quem foi condenado e para ressocialização. É a teoria que o nosso Código Penal adotou lá no artigo 59, que nós vamos estudar muito em dosimetria da pena, que são as circunstâncias judiciais. E lá no artigo 59 ele fala em um trecho que a pena será suficiente, ela calculada suficientemente para reprovação e para prevenção do crime. Então vejam que interessante. Então vejam, a pena ela deve ser suficiente para reprovação e para prevenção do crime. E a ressocialização, professor? Está na lei de execução penal, como um dos objetivos da execução, a ressocialização do condenado. Então, o nosso sistema processual penal e sistema de execução penal, ele adotou a teoria eclética, a teoria unificadora. Os limites constitucionais, então, da pena. Então, olha só, gente. Agora vamos estudar os limites constitucionais. Já sabemos para que serve a pena. Ela serve para amedrontar mesmo. Prevenção geral, negativa. Ela serve como exemplo de quem comete um crime vai ser punido. Prevenção geral positiva. Ela serve para quem cometeu um crime não reincidir nele, sentindo a aflição que é cumprir uma pena. Prevenção especial negativa, e ela serve para ressocialização. Esses são os objetivos. A pena, gente, ela deve ser proporcional ao crime cometido. E essa proporcionalidade, ela tem duas vertentes. Nós vamos ver em detalhe mais na frente. Uma no processo legislativo de criação da pena. Então, os bens jurídicos mais essenciais têm penas maiores, homicídio, e os bens menos essenciais têm penas menores. Por exemplo, a honra, a dignidade. Então, crimes contra a honra, a pena vai ser menor do que crimes contra a vida. Por quê? Porque a vida é mais importante do que a honra. Então, há uma gradação, uma proporcionalidade que é decorrente da racionalidade que nós adquirimos, né, no sistema penal moderno. Agora, quais são os limites constitucionais da pena? O que a Constituição traz como limitação?
e como possibilidade de pena para serem aplicadas. Primeiro vamos ver o que a nossa Constituição ela proíbe. O que a nossa Constituição proíbe como pena? Tá? Vai estar lá no artigo 5º, incisos 47 da Constituição de 88. É uma cláusula pétrea, é o primeiro ponto que eu coloco. Cláusula pétrea é um direito fundamental. Então, para que seja revogado, só se a Constituição vir abaixo e instituir-se uma nova ordem jurídica. Então, não pode ser alterado por proposta de emenda constitucional. Cláusula pétrea é o núcleo duro da Constituição. Tá? Então, olha só. Pena de morte é proibida no Brasil. É proibida também no Pacto de São José da Costa Rica. Então, os países que já têm abolido a pena de morte não voltaram a instituí-la. Então, é o chamado efeito cliquet, ou do não retrocesso também. Então, o Brasil, ainda que fundasse uma nova ordem jurídica, se continuasse signatário do Pacto de São José da Costa Rica, não poderia adotar aí a pena de morte, porque ela já foi abolida. Exceção, sim, a exceção de guerra declarada. Então, guerra declarada, há possibilidade de pena de morte, sim. Tem outro exemplo também, lei do abate. Alguns consideram como uma pena de morte. Então, você abater, em alguns casos, a possibilidade de abater aviões em pleno voo, tá? Que estejam trazendo risco, desde que não obedeçam a ordem de pousada, tá? Então, é uma possibilidade também aventada como uma possível pena de morte. Nunca foi suscitada a inconstitucionalidade da lei do abate, então é constitucional, até que não seja declarado o contrário. Segundo ponto, pena perpétua. Então, não é possível a pena perpétua no Brasil. Até ano passado, o máximo que a pessoa poderia cumprir de pena presa eram 30 anos. Ampliou-se para 40 anos com o pacote anticrime. Então, agora é o máximo que a pessoa fica presa 40 anos. Ainda que seja condenado por 100, 120 anos, tá? 40 anos. De trabalhos forçados, nós vamos ver aqui, não confunda trabalho forçado com trabalho para progressão de regime ou para benefícios prisionais, como abatimento da pena, é diferente, porque esse é um trabalho para ressocialização opcional, vejam só, o trabalho forçado é proibido. Então, eu não estou falando aqui que não se pode usar, por exemplo, a mão de obra de presos para fazer obras públicas. Há, inclusive, previsão, desde que haja remuneração, haja abatimento da pena, cálculo de abatimento da pena e outros benefícios correlatos. É muito bom isso, viu, gente? Porque isso é estudado em execução penal, não em nossa disciplina, ok? Mas só trazendo aqui um breve conhecimento sobre isso, além de poder se pagar menos pelo trabalho do preso, você está ensinando a profissão para ele, reduzindo o custo em obras públicas e principalmente ocupando a mente de quem está lá preso. Tem aquele ditado, né? Mente vazia, enfim. É isso, a pessoa ociosa, ela tem tempo para pensar em coisas erradas. O trabalho, ele permite com que a pessoa, inclusive, passe o tempo mais rápido dentro dos presídios, tá? De banimento, então não é possível a pena de banimento, tá? No Brasil. E penas cruéis ou difamantes também não é possível no Brasil. Então, cláusulas pétreas não pode ser revogado. Não pode ser revogado. Vamos lá. Penas permitidas. Então, nós temos aí no artigo 5º, inciso 46 da Constituição, tá? É um rol exemplificativo. Pode-se criar outras, desde que não sejam e não incidam naquelas proibições. E nós vamos ter privação ou restrição de liberdade, ou privar a prisão ou restringir a liberdade, perda de bens e valores, multa, prestação social alternativa, suspensão de direitos e interdição aí de direitos. Nós temos algumas penas que são permitidas, Lembrando, gente, não são somente essas penas
permitidas. A Constituição, ela traz um rol exemplificativo. Exemplificativo. O que não pode é violar as proibições constitucionais, tá? Então podem se criar outras penas seguindo os exemplos traçados pela Constituição. Pois bem, pessoal, a Constituição, então, né, como ela faz com diversos temas, ela trata as linhas gerais. Nesse caso, ela traz os limites negativos, o que não pode, né, pena de morte, prisão perpétua, enfim. E ela traz exemplos do que a nossa legislação penal deve seguir. Então, o CPP, desculpem, o Código Penal, deixem um P de lado, tá? O Código Penal, ele traz algumas regras sobre a pena, tá? Então, o Código Penal traz algumas regras sobre a pena. Primeiro, ele traz os tipos de pena que foram regulamentados por nosso Código Penal, que, olha só, ele é anterior à nossa Constituição. Então, toda essa parte geral é anterior à Constituição. Então, existem tipos de pena que são previstas pela Constituição e que ainda não foram instituídas aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada. Olha só. Primeiro, as penas privativas de liberdade. Olha só, que são supressões ao direito de locomoção. Elas têm prazo determinado, porque não podem ser perpétuas, tendo duração máxima de até 40 anos para crimes e até 5 anos para os casos de contravenções penais. E elas são divididas em alguns regimes, em algumas penas. Pena privativa de liberdade de reclusão, pena privativa de liberdade de detenção e pena de prisão simples. Então vejam só, no preceito secundário do tipo, onde está a pena, é previsto primeiro qual que é o tipo de pena privativa de liberdade. Então, pena, vai estar lá, 2 pontos, reclusão de tanto a tantos anos, ou detenção de tanto a tantos anos, ou prisão simples de tanto a tantos anos. Ok? Nós temos as penas privativas, então, de liberdade, divididas em reclusão, detenção e prisão simples. Reclusão, ela permite, como regime inicial, o regime fechado, o semiaberto e o regime aberto. Então, qualquer um dos regimes. Lembrando que o cumprimento da pena, ele se dá de forma progressiva, de acordo com o merecimento e o comportamento do preso. Então, entra-se num regime e, tendo-se bom comportamento, à medida que for se ressocializando, vai progredindo para outros regimes. Nós vamos ver as progressões um pouco mais à frente, tá? Então, o regime inicial dos crimes punidos com pena de reclusão pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Detenção é um pouco menos grave, é utilizado para crimes um pouco menos graves. O regime inicial pode ser semiaberto ou aberto. Lembrando que o preso pode regredir de regime, viu, gente? Então pode ir para o regime mais grave também, a depender aí de uma falta grave, enfim, regido pela lei de execução penal. E prisão simples, que é cumprida sem rigor, tá? Rigos aí, né? Sem rigor penitenciário, em regime semiaberto ou aberto e separado de quem é punido com reclusão ou detenção. Olha só, o regime inicial, nós vamos ver isso com mais detalhe um pouco mais à frente. O regime inicial vai ser determinado de acordo com a pena, com a quantidade de pena que for ser aplicada. Após o quê? Após a dosimetria da pena, que é o que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então vejam só. A pessoa, primeiro é acusada de um crime. Então olha só, vamos ver o sistema persecutório. Alguém comete um crime, ele é suspeito. A polícia investiga, indicia sobre aquele determinado crime. Então, há probabilidade, não há certeza. Essa pessoa é denunciada pelo Ministério Público. Se o juiz aceitar, é iniciada uma ação penal. E ali vai se discutir o quê? Se a pessoa é culpada ou não. Vai se discutir o preceito primário. Se a pessoa cometeu um fato típico, ilícito e culpável. Isso que se discute no processo. Depois, sendo comprovado que a pessoa é culpada, o juiz, entendendo
pela pessoa como culpada, que ela cometeu um fato típico, ilícito e culpável, vai fazer a dosimetria da pena. Vai fazer a dosimetria da pena, que nós vamos estudar aqui. Então a dosimetria da pena, ela vem depois de estar comprovado que alguém cometeu um crime. Que alguém cometeu um crime, ok? Então, olha só, depois a pessoa condenada, faz-se a dosimetria da pena. Depois de identificado o quantum da pena, o quanto que vai ser aplicado de pena, entre aqueles limites mínimos e máximos, vai se identificar qual que é o regime inicial. Então, olha só, se a pena for maior de 8 anos, regime fechado. Se chegar até 8 anos, sendo superior a 4 anos, regime semiaberto. E de 4 anos para menos, o regime inicial é aberto. Isso como regra geral. Claro, se a pessoa for reincidente, se as circunstâncias do 59 forem todas negativas, ela pode ter um regime mais gravoso do que o que seria pelo aquele quantum de pena aplicado. Tá? Então, olha qual é a importância. Primeiro, você vai saber qual que é o tipo de pena. Então, a pessoa que cometeu um crime punido com detenção. E na dosimetria desse crime punido com detenção, a pena é maior que 8 anos. Olha só, não pode no regime fechado. Detenção não permite. Detenção permite semiaberto e aberto. Então, a pessoa seria colocada no regime semiaberto inicial, ainda que a pena fosse maior que 8 anos. Nós temos também as penas restritivas de direito. Elas vão restringir alguns direitos, às vezes até a liberdade, tá? Sem suprimir a liberdade totalmente, como são as penas privativas de liberdade, tá? Então nós temos aí as penas restritivas de direito como penas substitutas às penas privativas de liberdade, caso de pessoa condenada. No caso de pessoa que se submeteu ao acordo de não persecução, por exemplo, pode-se aplicar a pena restritiva de direitos sem que tenha se passado pelo devido processo legal. Então, o juiz homologando o acordo de não persecução, por exemplo, ele já pode aplicar uma pena restritiva de direito que tenha sido negociado pelo órgão ministerial, Ministério Público, o condenado na presença do seu advogado, tá? Então, a pena restritiva de liberdade, em regra, na esfera penal, ela é substitutiva da pena privativa de liberdade. Então, olha só, a pessoa é condenada, o juiz faz a dosimetria de pena, quando ele verifica que é possível a substituição por uma restritiva de direitos, ele deixa o quanto de pena lá, por exemplo, 3 anos, e fala, aplico a substituição por pena restritiva de direito nos termos do Código Penal. E aí pode ser o quê? Prestação pecuniária, ou a vítima, ou a instituições, perda de bens ou valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, por exemplo, suspensão da carteira de habilitação, limitação de fim de semana, a pessoa ficar limitada a fim de semana dentro de sua casa, por exemplo. E por fim, nós temos a pena de multa também, que vai incidir sobre o patrimônio, é autônoma, ela pode vir junto com uma pena privativa de liberdade ou alternativamente. Então, vão ter tipos penais que vão ser pena, detenção de tantos anos ou multa. Então, o juiz aplica uma ou outra. E algumas vai vir cumulativamente. Pena, reclusão de tantos anos e multa. Então, vai aplicar tanto a pena privativa de liberdade quanto a multa quando ele fizer a dosimetria de pena. Então, lá na dosimetria vai estar o cálculo da pena, X anos de prisão e tantos de multa. Ok? Então, dentro do cálculo aí da dosimetria da multa, que nós também vamos estudar logo mais. Para finalizar, nós temos uma espécie de pena, alguns não consideram pena, mas como restringe a liberdade, eu considero, me filio aos que entendem que sim, que é a medida de segurança. A medida de segurança é aquela que é aplicada no caso de absolvição imprópria. A absolvição imprópria é aplicada ao inimputável, aquele que é acometido por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, que vocês viram no último semestre, que é o considerado inimputável. É aquele que não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Então essa pessoa vai ser absolvida impropriamente e no lugar de ser aplicada
uma pena privativa de liberdade, vai ser aplicada a medida de segurança, que pode ser detentiva, que é a internação em hospital psiquiátrico, tá? Para tratamento. Então pode ser uma ala do presídio, uma ala de tratamento psiquiátrico, que é tida como um hospital para tratamento, tá? Ou restritiva, né? Que é a sujeição a tratamento ambulatorial, tá? Então, tratamento ambulatorial é aquele feito no CAPS, a pessoa fica em casa, ela vai se submeter ao tratamento periódico até que seja curada, tá? No CAPS e nos correlatos. Pessoal, aqui então, olha só, nós fechamos essa primeira aula, que é uma aula breve, exatamente para que vocês conheçam o tema que nós vamos trabalhar e já tenham uma introdução ao que nós vamos trabalhar. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver especificamente, vejam só, cada espécie de penas, a pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e a pena de multa, o que é, o que são e como são aplicadas. Na sequência, nós já vamos entrar aí em dosimetria da pena, um tema muito bacana, muito interessante e muito complicado também, que nós vamos facilitar, nós vamos destrinchar para que vocês possam entender com uma determinada facilidade dentro do possível, claro, e para que não reste nenhuma dúvida, tá? Então aqui nós vimos os limites das penas, as limitações constitucionais, quais penas nós temos à nossa disposição para que sejam aplicadas caso alguém seja condenado dentro do que nós estudamos no semestre passado. Beleza, pessoal? Então, olha só, para quem é meu aluno, mais tarde, hoje mesmo, nós vamos nos encontrar numa live e algumas questões vão ser respondidas por nós em grupo, questões que vão estar disponíveis aí no Microsoft Teams também. Os slides dessa aula vão estar disponíveis para vocês também, ok? Forte abraço e nos vemos mais tarde.